Senhor falou. Se tem ouvido, se ouviu o Senhor, diga amém. Amém. Aleluia. Feche teus olhos antes de nós lermos a palavra. Vamos falar com o Senhor, amém? Senhor, nós louvamos a Ti, Te adoramos, bendizemos o Teu santo nome, Te agradecemos, ó Deus, pela Tua fidelidade, Senhor, pela Tua bondade. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor esteve conosco. Por isso queremos Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Deus, continue falando conosco. Continue, ó Deus, a manifestar o Teu poder em nosso meio. Por isso, ó Deus, jogamos por terra toda a barreira, tudo aquilo que tem de roubar a nossa atenção, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós repreendemos agora no nome de Jesus e declaramos, ó Pai, ó Deus, o ambiente espiritual preparado, Deus, o nosso coração preparado, Deus, para ouvir, Deus, da Tua palavra e receber de Ti a direção, a orientação e, ó Deus, e a Tua bênção nessa noite. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não vou dar um versículo agora porque eu vou ter que resumir, porque seria um tempo de leitura muito extenso, mas nós vamos entender porque é uma história conhecida, amém? O povo de Israel ficou cativo 400 anos, amém? Até Moisés ser levantado para iniciar um processo de libertação, amém? E aí existia uma promessa, amém? O povo de Israel tinha uma promessa, amém? Que era uma terra prometida, Canaã, amém? Mas o povo de Israel, o povo separado, escolhido da nação santa, eles estavam acostumados com a escravidão, certo? Então entenda que às vezes as circunstâncias nos escravizam e a gente se acostuma, nem seja bom ou ruim, a gente acaba acostumando a viver com o bom ou com o ruim, seja de forma livre ou seja de forma de escravo, mas a gente se acostuma. Nós, seres humanos, a gente consegue se adaptar e se acostumar. Então o povo passou 400 anos escravizado pelos egípcios. Então é um povo que já estava acostumado a ser escravo. É um povo que esqueceu o que era ser rico. Era um povo que esqueceu, né, o que era o poder de Deus. Era um povo que esqueceu o que era a manifestação de Deus, o que era a favor de Deus. Então Deus, Ele primeiro levantou Moisés, porque viu o clamor que nem todos do povo, alguns ainda clamavam, alguns ainda, né, lembravam da mão do Senhor e clamavam ao Senhor. Então Deus levantou Moisés para iniciar um processo de libertação do povo. E aí Deus começou a manifestar o seu poder através das pragas, né? E aquelas pragas tinham o objetivo: mostrar para quem o poder de Deus. Pode falar, cara. Um de cada vez para dar confusão. As pragas foi para mostrar o poder de Deus para quem? Foi para Faraó? Foi para os egípcios? Para o povo. O povo de Deus. Amém? O povo, ele precisava ver, voltar a ver, voltar a ouvir. Precisava reativar a sua fé no seu Deus. Então Deus começa a se manifestar através das pragas.
E se nós lermos a história, nós vamos ver que todo o tempo Deus fala: Moisés, fala para o povo que essa praga vai vir, mas o meu povo não será tocado. Fala para eles que isso vai acontecer com os egípcios, mas com o meu povo não vai acontecer. Então, eles viam o poder de Deus. Depois de todas essas pragas, depois da morte dos primogênitos dos egípcios, Faraó resolve liberar o povo de Israel e fala: vai embora, leva seu povo daqui, vai adorar no deserto, sai daqui. E aí eles começam uma caminhada para fora do Egito. Mas ainda assim era um povo que tinha uma mentalidade de escravo. Era um povo que ainda estava cativo na sua mente. Então primeira dificuldade, eles começavam a reclamar e falar: olha, você nos trouxe aqui para morrer. Era melhor estar lá no Egito, que lá a gente tinha alguma coisa para comer. Era melhor estar lá no Egito, ou seja, eu quero ser escravo. Era melhor continuar sendo escravizado. E aí, eles ficam entre o mar e o exército de Faraó atrás. E aí, a gente conhece a história: houve a abertura do mar, o povo passou a ser. E após todo o povo passar, os egípcios que eram atrás entraram por dentro do caminho, mas o Senhor fechou as águas por cima do exército de Faraó e todos morreram. Eu vou perguntar novamente: para quem que Deus estava mostrando o seu poder? Para o seu povo, porque os egípcios morreram. Então, de nada teve valia o poder de Deus se manifestar, porque todo o exército morreu, Faraó morreu. Então, Deus se manifestou para o seu povo. Amém? E aí começa uma caminhada no deserto, rumo à terra prometida, a Canaã. Mas nessa caminhada inicia-se o processo. Eu quero te falar nessa noite que para a gente alcançar a nossa Canaã, precisamos viver um processo. Para a gente chegar à terra prometida, é preciso passar pelo processo. Amém? E nós vamos continuar lendo, nós vamos ver que estudiosos dizem que essa caminhada, se fosse na linha reta, o povo chegaria em 4 dias. Mas a Bíblia relata que eles levaram 40 anos vagando pelo deserto para chegar na terra. Eu quero te dizer que se a gente entender o processo, aceitar o processo e buscar ao Senhor, entender o processo, nós podemos abreviar o tempo da caminhada e chegar na terra prometida mais rápido. Amém? E por fim eles chegam, após 40 anos, tudo que aconteceu, eles chegam lá, vistam a terra prometida, Moisés envia os espias, eles vão lá ver se a terra era boa mesmo, eles confiam, é uma terra, abençoada, frutífera, fértil, realmente ela emana leite e mel. O que isso quer dizer? O que significa o leite? É uma figura de linguagem que a Bíblia usa para indicar o ensinamento básico, os rudimentos da fé. Toda vez que essa palavra fala, o que é Canaã? O que é uma terra de leite e mel? É um local que o povo ia começar a ser alimentado, começar a ser injetado. O primeiro alimento de fé, ele ia ser tratado, como uma criança novinha, para receber leite. E o mel? O mel é símbolo de bênção, de prosperidade. Ele representa a bondade de Deus e a sua provisão. Então, Canaã é um local onde o povo receberia
o leite, receberiam os primeiros ensinamentos de fé, porque era um povo escravizado, era um povo que precisava recomeçar, era um povo que precisava iniciar o caminho com o Senhor. Então a terra que mana leite e mel era a terra que o povo receberia os primeiros ensinamentos, eles começariam a ser alimentados na sua fé, e seria um local onde seriam abençoados, onde receberiam a provisão do Senhor. Amém? E eu queria ler essa história. E o tema da nossa mensagem dessa noite é que para entrar em Canaã, a gente tem que ser radical. Temos que ser radical. Amém? E aí eu queria trazer para a gente o porquê. Porque todo aquele povo que saiu do Egito, eles foram impedidos de entrar em Canaã. Amém? Ou não, amém? Alguém tem dúvida que o povo não entrou em Canaã? 40 anos é um tempo de uma geração. 40 anos eles vagaram no deserto, porque se renovou toda uma geração do povo de Israel. Quem nasceu na saída do Egito, quando chegou em Canaã, já tinha 40 anos. Quem tinha 40 anos quando chegou no Egito já tinha 80. E quem já era mais idoso nem chegou. Amém? Então se renovou, passou uma geração inteira para que eles chegassem na terra prometida. Agora sim a gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 1, a gente vai até o 11. Isso, ora, amém? Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Versículo 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Nesse texto a gente vai ler até o 11. Tem 5 pecados do povo que o impediram de entrar na terra de Canaã. Talvez se você se enquadrar com um deles, possa ser que esteja te impedindo de acessar a sua Canaã. Amém? Então o primeiro empecilho do povo que o fez rodear 40 anos no deserto foi a cobiça. Eles cobiçaram as coisas ruins. Versículo 7: não te façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Segundo pecado, a idolatria. Vamos lembrar na passagem, onde Moisés subiu e todos eles, quando Moisés demorava um pouquinho, o pessoal já começava a criar alguma coisa para idolatrar, para adorar. Então a idolatria também impediu um pouco alguns de entrar. Versículo 8: e não pratiqueis imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Em outras versões vai trazer, morreram.
23 mil, um só dia morreu por causa da imoralidade. Nessa versão não cita imoralidade sexual, mas outras versões você vai ver imoralidade sexual. No versículo 9: não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então, colocar o Senhor à prova também nos impede de entrar na terra prometida. Versículo 10: não murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração também nos impede de entrar na Canaã. Versículo 11: essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nem só até aí, eu vou voltar lá em algumas coisas para que a gente possa entender. Então, 5 coisas, e essas coisas, gente, são pecados que impediram do povo entrar em Canaã. Mas para a gente hoje, muito se é pregado que Canaã, a nossa terra prometida, é o céu. Mas eu quero te dizer nessa noite que Canaã, ela ainda é aqui nessa terra. Cada um de nós temos uma Canaã para habitar numa terra que emana leite e mel. Canaã, ela significa uma condição, um lugar aonde a gente pode e deve estar. Que lugar é esse? É um lugar onde eu e você podemos chegar ao máximo do nosso potencial, chegar ao máximo do nosso convívio com o Senhor. É onde nós podemos chegar no mais alto nível de intimidade com o Senhor. É a terra que emana leite e mel, a terra onde o Senhor vai tratar com você, é a terra onde Deus vai te alimentar, é a terra onde Ele vai dar o provento, é a terra onde Deus vai estar contigo, é onde Ele vai se manifestar, é onde Ele vai fazer. Amém? Só que precisamos entender que muitas das vezes nós somos escravos. Muitas das vezes nós ainda continuamos na condição de escravos. Escravos de quê? Escravos principalmente no sistema. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E ele usa desse mundo para nos escravizar. Como podemos ser escravos desse mundo ainda? Foi falado aqui, não vou negar o que foi falado, porque Deus falou aqui nesse local, mas foi falado na questão financeira, e agora é especial para os jovens, os mais novos, a busca pela finança, por uma situação financeira, por recursos maiores, por ter, por conquistar, por ganhar, te coloca numa condição de escravo, porque você é tomado de tanta informação que você precisa ser, que você precisa ter, que você precisa conquistar, que você precisa ganhar, que você se torna escravo dessa necessidade do mundo. Porque a Bíblia fala que não ajunteis tesouros nessa terra, que o ladrão rouba, a ferrugem consome, corrói, mas ajunteis, porém, tesouro no céu, que esse ninguém rouba, esse não tem como ser destruído. E quando a gente fala isso, não significa que você não tem que ter recursos financeiros, que você não tem que buscar por isso. Mas eu estou colocando aqui que o sistema te impulsiona a querer ter mais e mais. Eu lembro quando eu era garoto, o dia, parecia que demorava muito tempo para chegar à noite, o dia demorava muito. Hoje o dia passa tão rápido que eu falo, cara, como é que pode? Já acabou o dia. Por quê? Porque o sistema, ele te exige tantas demandas, tanta coisa para fazer, que o tempo passa.
e você nem percebe. Então a gente precisa entender que somos escravos no sistema, sim. Mas a gente precisa identificar qual é a nossa escravidão nesse mundo aí, que nos aprisiona, aquilo que nos prende, aquilo que está nos impedindo de avançar no reino do céu, aquilo que está nos impedindo de alcançar coisas maiores no reino, aquilo que está impedindo de você alcançar coisas maiores, um nível maior de intimidade com o Senhor. Então é preciso se posicionar na direção de Canaã. O povo de Israel levou 400 anos para se posicionar, para tomar o rumo de Canaã, porque eles estavam consumidos pelo sistema de Faraó. Se formos ler lá, voltar no texto, quando o povo começa a se movimentar para ir para o deserto, Faraó faz o quê? Então faz o seguinte: aumenta a carga de trabalho. Eles estão produzindo tijolos e a gente fornece a palha. Não, faz o seguinte: tira a palha, mas eles têm que continuar produzindo a mesma quantidade de tijolos por dia. Ou seja, ocupa a mente deles com a carga de trabalho, para que eles não pensem nas coisas de Deus, para que eles parem de pensar em Canaã. Aumenta a demanda, dá mais trabalho, cansa eles, sufoca eles, para que eles não consigam mais lembrar de Canaã, para que eles esqueçam de Canaã. A gente precisa se posicionar na direção de Canaã. Quando nós identificamos que precisamos mudar a nossa vida, precisamos romper a marcha em direção a Canaã, Deus vai iniciar um processo em nossa vida, né? E Ele vai começar a se manifestar, porque Ele vai te mostrar que está contigo. Ele vai mostrar para você que Ele vai caminhar com você. Ele vai mostrar para você que você está na direção certa. E aí você vai começar a ver, ouvir, e vai conhecer as manifestações de Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, no meio da igreja, né, conte um testemunho, porque edifica a fé dos irmãos, né, isso acende a fé dos irmãos, isso edifica a igreja, o corpo de Cristo. Isso é ouvir a manifestação de Deus. A gente trazer alguém aqui que contar um grande milagre, isso é ouvir a manifestação de Deus. A gente saber que Deus cura, transforma, que liberta, que faz o impossível, isso é ouvir o que Deus. Mas eu quero te falar que para ouvir, para conhecer o poder de Deus, a gente só precisa ler. Se você ler a palavra, você vai conhecer o poder de Deus. Se você ler a palavra, você sabe o que Deus faz. Saulo, ele era conhecedor, ele foi criado desde pequeno, aos pés do maior estudioso da Bíblia, Gamaliel. E Saulo cresceu ouvindo e aprendendo e estudando tudo sobre a palavra de Deus. Então ele conhecia a manifestação de Deus. Ele tinha um conhecimento teórico. Jó, no final da sua vida, ele declara: os meus ouvidos ouviam falar de Deus. Eu conhecia Deus. A Bíblia fala que no início do livro de Jó fala que ele era íntegro, correto, se desviava do mal, que era o cara de Deus, era o homem de Deus. Mas no final do seu livro ele mesmo declara: olha, eu conhecia Deus, eu sabia que Ele era poderoso, eu sabia que Ele fazia, mas hoje os meus olhos te veem. Significa que não basta só conhecer, a gente precisa viver. Os nossos olhos precisam contemplar o Senhor, os nossos olhos precisam contemplar o poder de Deus na nossa vida. Amém? Mas para isso, é preciso ter intimidade com Ele.
preciso estreitar os nossos laços com o Senhor. É preciso a gente estar ligado com Ele. Moisés, ele estava ligado com Deus. Às vezes ele era próximo de Deus, Moisés era íntimo de Deus. Moisés subia o monte e ficava 40 dias e 40 noites. E lá ele via o Senhor face a face. E quando ele descia do monte, ele vinha com o seu rosto transfigurado de tanta a presença, de tanta era a glória de Deus sobre a sua vida. Moisés conhecia Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés falava com Deus. Moisés andava com Deus. E por isso foi aquele que levou o povo, conduziu o povo para Canaã. Mas para que a gente possa alcançar Canaã, a nossa Canaã, o nosso local, onde veremos o Senhor, onde viveremos da sua provisão, onde conseguiremos confiar nele plenamente. Porque é fácil, queridos, a gente fala, eu confio no Senhor, quando está tudo bem. Mas quando as coisas são difíceis, é que somos provados naquilo que estamos falando. Por isso que não basta só conhecer o que Deus pode fazer. É preciso experimentar o que Deus pode fazer. É preciso vivenciar o que Deus pode fazer. Mas esse caminho de Canaã é um processo, como eu iniciei falando. Esse processo de caminhada até Canaã é um caminho que revela quem você é de verdade. É o caminho que tira as mentiras que há na nossa vida. É o caminho que nos revela quem verdadeiramente somos. Porque nós nos enganamos até nós mesmos, mentimos para nós mesmos, negamos a nós mesmos. Mas quando nós aceitamos o processo, Deus ele começa a nos despir, começa a nos revelar quem somos. Adão e Eva, lá no Éden, eles andavam nus e não tinham vergonha de nada, até pecar. Assim que pecaram, a primeira coisa que fizeram foi colher folhas de figueira para esconder sua nudez. Por quê? Porque a primeira coisa que fazemos quando nós erramos diante de Deus, vamos esconder, é tentar cobrir as nossas falhas, é tentar encobrir os nossos erros. E Deus chega para Adão e fala: cadê você? Te procurei como todos os dias e ele estava escondido. Não, eu vi o Senhor, estava vindo e tive medo. Adão não teve medo, não teve vergonha, ficou constrangido, porque na verdade ele sabia o que tinha feito. Independente de todas as piadas que falam em relação a Adão, essa brincadeira de homem e mulher, mas na verdade ali, o ser humano teve sua parcela de culpa. Eva por ter dado ouvido, Adão por se fazer de maluco e falar: não, vou comer ele. Mas a ordem que Deus deu foi para Adão: ó, dessa aí não come não, as outras pode comer. Adão ele tinha vontade, ele tinha o desejo de comer aquilo. Quando ele teve a oportunidade, ele comeu. E quando ele foi questionado, a primeira coisa que ele fez foi a mulher que tem 10. Transferiu a culpa. Nós somos especialistas em fazer isso, em transferir as nossas culpas para os outros. Nós somos especialistas em
apontar os erros dos outros para encobrir os nossos. Eu lembro quando eu era pequeno, né, eu até grande já na igreja, eu tinha algumas questões, uns complexos, algumas coisas, e nas minhas brincadeiras eu sempre apontava o erro de alguém para tentar esconder os meus complexos, tentar encobrir os meus erros. Então, quando você enfatiza o erro dos outros, na verdade é para tirar você de foco. Nós somos especialistas em fazer isso. Adão fez isso. Eu estava observando meus filhos e eu vejo claramente, né, a natureza adâmica, porque a gente fala a criança, né, é pura. E eu fico vendo, ó, ali, já está fazendo uma confissão agora, ao vivo. É a natureza adâmica. Ela pode não ter uma noção, né, o pecado, não. Mas aquilo ali já está mostrando essa natureza adâmica de fazer o errado, de fazer o que nos afasta de Deus. Porque quando o primeiro homem, quando Adão errou, ele condenou toda a humanidade. Então a gente traz isso, nós somos essa natureza adâmica, pecaminosa, e por isso que nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite que Canaã está disponível para mim e para você. Você está disposto, está disposta a caminhar, encarar o deserto. É um local de escassez, mas é um local de manifestação da glória de Deus. É um local de tratamento, um local de cura, um lugar de transformação. O processo de Deus, ele pode não ser agradável, porque vai mexer com a nossa carne, vai mexer com a nossa natureza adâmica. Mas ele nos leva a Canaã. Ele nos leva a um local de provisão do Senhor. Ele nos leva a um local onde a glória de Deus se manifesta. Ele nos leva a um local mais excelente na presença de Deus. Por isso eu quero te dizer nessa noite que você esteja disposto, que tenha coragem de viver o processo do Senhor, que a gente possa chegar em Canaã e falar como Paulo, que eu cumpri, né, minha carreira. Como é que é o versículo? Combati o bom combate, guardei a carreira, né? Que a gente possa chegar em Canaã e viver o mais excelente da parte de Deus. Canaã não está lá no céu. Canaã está aqui, nessa terra, acessível para nós. É o local onde você vai se tornar uma pessoa melhor, onde você vai ser alguém melhor, onde você vai desfrutar do melhor dessa terra, onde você vai viver uma vida abundante, onde você vai conseguir ver o Senhor face a face. Amém? Que você não se contente só ouvir as maravilhas de Deus, você possa viver as maravilhas de Deus. Você não se contente em ficar sabendo que Deus é poderoso na vida de alguém, mas que você relate o quão maravilhoso Deus é na tua vida, o quão poderoso o Senhor é na tua vida. Que você possa entrar na Canaã e possa transformar a sua vida, e possa transformar a sua família, e possa transformar por onde você passar. Amém? Eu falei de 5 pecados que impediram. São só 5. Mas você vai ver que se você
fazer o que Paulo nos orienta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Olhe para dentro de si, não olhe para o outro, não, né? Não olhe para o seu cônjuge, não olhe para os seus filhos, não olhe para o irmão, não olhe não. Paulo fala assim: ó, olha para dentro de você, seja sincero com você mesmo, vê se você tem aí, ó, cobiça na tua vida, se você não acha as coisas dos outros melhor do que a sua, você não tem desejo de ter aquilo que o outro tem, se você não tem um ídolo na tua vida, talvez seu carro, sua casa, um bem, até mesmo nossos filhos que se tornaram ídolos para nós e nos está roubando o lugar de Deus. Esse talvez seja mais pesado, porque a gente fala de moralidade. Em outras versões, como eu falei, vai falar de moralidade sexual. Mas talvez você possa estar vivendo uma imoralidade na sua vida. E isso está te impedindo de acessar a nova Canaã. Talvez você tenha colocado o Senhor à prova. Colocar o Senhor à prova e falar: é sério que o Senhor faz isso mesmo? Se o Senhor não fizer isso, eu não vou. Se o Senhor não fizer isso, colocando o Senhor à prova. Isso impediu muitas pessoas de entrar na Canaã. Talvez seja esse o teu problema. Colocando o Senhor à prova. O Senhor pode fazer. Às vezes quem impede a gente fazer é você mesmo. Sou eu mesmo. E murmuração. Murmuração também impediu muitos entrarem em Canaã. Talvez você esteja murmurando, esteja reclamando, esteja achando que está demorando. Mas eu quero te falar que talvez você esteja caminhando 40 anos no deserto, por causa de você mesmo. Está demorando, porque você está atrasando. Você está escolhendo outro caminho. Você está dificultando a sua própria caminhada. O antigo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você possa olhar para dentro de si e ser sincero consigo mesmo. E buscar dentro de você se há algo que esteja te impedindo de entrar em Canaã. Porque às vezes nós conhecemos muito, como eu falei, a terra que manda leite e mel. Eu vou falar de novo, que o Senhor está me incomodando. Leite e mel. Leite, né, são os rudimentos da fé, aquilo que inicia a nossa fé. Talvez a gente está tão cheio de informação que a gente não consegue entender. Não consegue, a gente já se perdeu com tanta informação bíblica de conhecimento e a gente perdeu a essência da nossa fé, o início, a base, aquilo que impulsiona você a confiar no Senhor. Deus quer te levar para Canaã, para poder começar a te alimentar com leite, lembrar você do primeiro amor. E também a terra que tem mel, quer te levar para um local onde tem a bondade do Senhor e a provisão do Senhor, ou seja, cuidado, ou seja, descansar realmente na presença de Deus e confiar que Ele fará muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Que nessa noite você entenda o seu processo, você caminhe 4 dias e não 40 anos, e que você entre na sua Canaã, um local onde você vai ser melhor, onde você vai encontrar o melhor de si mesmo na presença de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa
ter falado ao teu coração e que o Espírito Santo de Deus, ao longo dessa semana, possa te incomodar, possa perturbar você, possa trazer um desconforto, possa trazer conflito na sua mente, no teu coração, para que você possa reconhecer as suas falhas, conhecer aquilo que te impede de entrar em Canaã. Amém? E quando eu falo isso, eu estou falando primeiro para mim, porque eu fui confrontado com essa palavra. E todo aquele que, pelo menos comigo, que eu venho aqui, eu sempre tenho um questionamento, se a palavra que eu preparei foi para mim ou foi para a igreja. Mas no momento que ele estava aqui no louvor, o Senhor falou forte no meu coração e confirmou a palavra. Amém? E eu creio que o Senhor falou no teu coração. E a minha oração é que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus te incomode essa semana, mas te perturbe mesmo, que você se sinta muito confrontado, para que você possa se direcionar, se posicionar em direção a Canaã e viver o melhor dessa terra. Amém? Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.